pessoal, esse é o canal Coronavírus e eu sou o Dr. Antônio Schultz. De maneira que nesse vídeo eu apresento para vocês, dando sequência ao vídeo anterior em que nós estudamos o porquê da ivermectina não bloquear, não reduzir a atividade vacinal. Nesse vídeo nós apresentamos o porquê da ivermectina, além de não bloquear essa atividade vacinal, não reduzir essa atividade vacinal, ela também pode aumentar essa eficácia vacinal. Nós apresentaremos os diferentes mecanismos que vêm ao encontro dessa óptica do possível efeito sinérgico entre as vacinas e a ivermectina no direcionamento de induzir uma resposta vacinal, uma resposta imune do organismo às vacinas mais eficientes. De maneira que eu convido você a assistir esse vídeo, a manifestar a sua opinião, se você gostou, se você não gostou, dar uma sugestão acerca de outros mecanismos relacionados com a ivermectina que possam contribuir para essa atividade. Assim, a seguir, nós passamos a apresentar a primeira propriedade da ivermectina, o primeiro mecanismo de ação da ivermectina que viria ao encontro da óptica de que a ivermectina, além de não reduzir a atividade vacinal, ela pode aumentar essa atividade vacinal, qual seja a sua propriedade ionófora. Como nós sabemos, um ionóforo é uma molécula, um composto contendo moléculas que apresentam uma porção hidrofóbica e uma porção hidrofílica. A porção hidrofóbica é uma porção que repele a água, enquanto a hidrofílica atrai a água. De maneira que essa molécula ionófora, ela consegue ultrapassar, por meio da lipossolubilidade da sua porção hidrófoba, consegue ultrapassar as membranas biológicas, tais como as membranas plasmáticas e os componentes estruturais de bactérias, fungos e vírus que contêm componentes lipídicos, tais como, por exemplo, a couraça do SARS-CoV-2. De maneira que a molécula da ivermectina, ela, por apresentar essas características ionóforas, quando analisadas no seu conjunto, ou seja, quando analisada as duas moléculas que constituem a molécula da ivermectina, ela apresenta essa propriedade ionófora, ou seja, de transportar através das membranas celulares, por meio de uma bolsa constituída na porção central dessas moléculas, consegue transportar íons através dessas membranas celulares, dessas camadas bilipídicas, usualmente íons cátions. De maneira que a ivermectina, ela, se analisadas individualmente, essas duas moléculas, ou seja, a molécula 1A, que constitui cerca de 80% do total das moléculas de ivermectina, e a molécula 1B, individualmente, elas não apresentam essa característica ionófora. Entretanto, quando analisadas em conjunto, essas duas moléculas, 1A e 1B, elas apresentam essa propriedade ionófora, porquanto os átomos de oxigênio presentes em ambas moléculas formam essa bolsa hidrofílica capaz de atrair íons, usualmente cátions, para serem transportados tanto para o interior da célula infectada, célula humana infectada pelo coronavírus, quanto pela membrana bilipídica da couraça do SARS-CoV-2. Além do que, essas moléculas
dessa ivermectina, elas possuem ainda essas oxidrilas que são capazes de formar pontes de hidrogênio, dando estabilidade para essa molécula, não somente no transporte desses cátions, como também por meio da sua porção hidrófoba, atravessar as membranas celulares, a membrana plasmática, atravessar a membrana bilipídica de vírus, de bactérias, de fungos, de maneira que, ao transportar esse cátion para o interior dessas células, ressalto novamente, seja a célula humana infectada pelo SARS-CoV-2, seja para o interior do SARS-CoV-2, através da permeação por meio dessa camada bilipídica, por entre essa camada bilipídica, utilizando essa porção hidrófoba dessa molécula, a ivermectina promove, em decorrência do acúmulo desses íons de cátion, esses cátions, esses íons positivos no interior dessas células, seja, ressalto novamente, a célula humana infectada pelo SARS-CoV-2 ou então o próprio SARS-CoV-2, promove a destruição, a fragmentação dessas células por meio da osmose. Também um outro dado relevante relativamente à estrutura da ivermectina, a ambas as estruturas da ivermectina, é esse anel lactona, esse bastante similar a um componente da vacina Coronavac, a beta-propiolactona, que é uma molécula que é utilizada nessa vacina Coronavac para diminuir a toxicidade. Então, em tese, a ivermectina, por apresentar esse anel lactona, essa estrutura lactona, ela não apresenta toxicidade para a célula humana. Uma outra propriedade da ivermectina que, em tese, contribui para o aumento da eficácia, da potência vacinal, é a sua potencial eficácia antitrombótica. Ou seja, a propriedade da ivermectina de inibir trombos. Trombos esses que podem, em um número reduzido de casos, serem induzidos por uma atividade, por um efeito colateral de vacinas, como da vacina AstraZeneca Oxford, que foi identificada por uma universidade alemã e posteriormente ratificada por uma universidade dinamarquesa. Tanto é verdade que esse potencial efeito ressalta-se em um número reduzido, decrescido, raro de casos, foi determinado pela Agência de Controle de Medicamentos da União Europeia de ser acrescentada na bula esse potencial efeito colateral. E esse potencial efeito colateral resulta de uma reação de natureza imune entre componentes presentes nessa vacina ou nas demais vacinas, ainda não foram identificadas, mas especificamente nessa vacina, de induzir uma reação imune com a formação de autoanticorpos dirigidos contra a superfície plaquetária, determinando uma trombocitopenia. É importante ressaltar que essa trombocitopenia, que essas coagulopatias, elas ocorrem não somente em decorrência desse efeito colateral das vacinas, mas também a própria patogenicidade do SARS-CoV-2 promove essa formação desses trombos. E, basicamente, é o que se constata em tela, em que o SARS-CoV-2, por meio da sua glicoproteína spike, apresenta a propriedade de se ligar em receptores
do tipo CD147 presente na superfície das hemácias e plaquetas e induzir essa formação desse trombo. De maneira que a ivermectina ela atuaria ao se ligar na glicoproteína spike, bloquear essa ligação do SARS-CoV-2 nesses receptores CD147 presentes nas hemácias, de maneira a inibir a formação desse trombo. É importante se ressaltar que a ivermectina ela não somente apresenta, com relação a esse seu possível efeito antitrombótico, não somente a propriedade de inibir a ligação do SARS-CoV-2 à superfície das hemácias, mas também a ligação das plaquetas por meio também desse receptor CD147, bloqueio desse receptor CD147 ao coronavírus. De maneira que, ao inibir a ligação do coronavírus, do SARS-CoV-2, às plaquetas e das plaquetas a esse complexo formado pelo SARS-CoV-2 mais as hemácias, ela inibiria a formação do trombo. E é basicamente o que se identifica nesse slide, onde se constata as hemácias infectadas por partículas virais, formando esses agregados, esses trombos que se depositam na superfície dos vasos sanguíneos, na parede dos vasos sanguíneos, se acumulando e causando essas coagulopatias, essa formação de trombo, ou então induzindo, no caso, ressalto novamente, nos raros casos das vacinas, essa reação de natureza imune dirigida contra as plaquetas. Isto posto em tela, nós apresentamos um dos mecanismos que eu considero mais relevante para justificar a potencial eficácia da ivermectina para aumentar, para potencializar as vacinas. Qual seja a propriedade da ivermectina se ligar tanto na glicoproteína spike quanto no receptor da célula humana para o SARS-CoV-2, para essa glicoproteína, qual seja a enzima conversora da angiotensina 2. É importante ressaltar que esse mecanismo de ligação na glicoproteína spike e na enzima conversora da angiotensina 2 se assemelha bastante ao mecanismo relacionado com o efeito antitrombótico que nós vimos no slide anterior. Qual seja o fato de que a ivermectina, por se ligar na glicoproteína spike, também impede a ligação da glicoproteína spike em um outro receptor relacionado com essa atividade trombótica, qual seja o receptor CD147. Então, esse mecanismo de inibição da ligação da glicoproteína spike do SARS-CoV-2, tanto a enzima conversora da angiotensina 2 quanto no receptor CD147, eles se assemelham. E basicamente é o que nós ilustramos em tela, onde nós constatamos nessa figura, cuja referência bibliográfica também é mencionada em tela, exemplo das demais figuras que nós apresentamos nos vídeos, nos slides, que, ressalto, não são de minha autoria, mas dos autores mencionados na referência bibliográfica e nas instituições a que eles são vinculados, e a eles e a essas instituições é que cabe qualquer direito autoral relativamente à imagem que eu comento. Basicamente, em tela, nós temos essa estrutura da enzima conversora da angiotensina 2
e da ivermectina, em que a ivermectina se encontra ligada a essa enzima conversora da angiotensina 2, imagem essa que foi obtida, estrutura essa que foi obtida por meio de uma técnica de computação que nós já analisamos, qual seja, já estudamos em vídeos, qual seja a técnica de computação em sílico. De maneira que a ivermectina também, além de se ligar na enzima conversora da angiotensina 2, ela apresenta a propriedade, a ivermectina, de se ligar na glicoproteína spike, de maneira que ela permanece de permeio entre a glicoproteína spike e a enzima conversora da angiotensina 2, região essa que é ressaltada em tela nesse retângulo vermelho e que é apresentada em maior aumento, onde nós constatamos a enzima conversora da angiotensina 2 e a glicoproteína spike e a ivermectina, a molécula da ivermectina de permeio entre a glicoproteína spike e a enzima conversora da angiotensina 2. É importante ressaltar que trabalhos semelhantes a esse foram relatados na literatura em sílico também, em que se determinou exatamente a região dessa glicoproteína spike em que a ivermectina ela se liga basicamente numa fenda, numa depressão existente entre os dois centros conformacionais S2 do trímero que constitui a glicoproteína spike. De maneira que essa região, ao contrário, por exemplo, da região do domínio de ligação RBD presente no centro conformacional S1 e que tem como base a grande parte das vacinas, as vacinas são basicamente obtidos, os antígenos obtidos dessa região de ligação RBD, essa região RBD, ao contrário dessa de ligação entre os dois centros conformacionais S2, nesse domínio RBD de ligação dessa glicoproteína spike, há bastante mutações. Assim, a seguir nós apresentamos uma outra propriedade, um outro mecanismo de ação da ivermectina, qual seja o de inibir o complexo enzimático em portina alfa-1, ou melhor dizendo, alfa-beta-1, complexo esse que é responsável conjuntamente com a molécula RAN-GDP, guanosina de fosfato, de transportar para o meio intranuclear, oriundo do meio intracitoplasmático, moléculas antigênicas do coronavírus, do SARS-CoV-2, dentre as quais se ressalta a molécula denominada de proteína N ou proteína do núcleo capsídeo. Essa proteína é uma proteína que se encontra de permeio entre a couraça do coronavírus, ou seja, aquela camada bilipídica do coronavírus que de permeio apresenta proteínas, e o genoma viral constituído pelo RNA. De maneira que esse complexo enzimático constituído por essa proteína importina mais a RNGDP, guanosina de fosfato, ressalta-se que essa molécula RN-guanosina de fosfato, GDP, ela tem como origem a molécula RAN-guanosina trifosfato, que por meio da hidrólise
de uma quebra de uma molécula de água catalisada pela enzima GAP, origina-se. De maneira que esse complexo enzimático constituído pela importina alfa-beta-1 mais essa molécula RAN-GDP guanosina difosfato, mais as moléculas antigênicas do SARS-CoV-2 são transportadas para o meio intranuclear oriundas, ressalto novamente, as moléculas antigênicas e o complexo enzimático do meio intracitoplasmático, de maneira que ao atingir o meio intranuclear, a importina libera a sua carga, ou seja, as proteínas, os antígenos do SARS-CoV-2, enquanto que a molécula de GDP transforma-se na molécula de GTP, ou seja, RAN-GTP, guanosina trifosfato, por meio da reação inversa, ou seja, adiciona-se uma molécula de água por meio de uma enzima denominada de GEF. E essa molécula de GTP, ela se liga em uma outra proteína, agora uma proteína exportina, ou seja, uma proteína que realiza o caminho inverso, na direção inversa, ou seja, transporta moléculas do meio intranuclear para o meio intracitoplasmático. Ao atingir o meio intracitoplasmático, essa carga de moléculas se separa da proteína exportina e a molécula RAN-GTP se transforma novamente em molécula RAN-GDP, que por sua vez transporta mais antígenos de natureza viral do SARS-CoV-2. E dentre esses antígenos virais que são transportados por esse complexo importina alfa-1 beta-1 molécula RAN-GDP, guanosina difosfato, se ressalta o transporte da proteína N, como mencionado anteriormente, de maneira que essa proteína N, ao atingir o núcleo, o meio intranuclear, ela apresenta a propriedade de causar a inibição da resposta imune a esses antígenos de natureza viral, induzir a replicação viral que ocorre predominantemente em nível citoplasmático, mas que também admite-se ocorrer em nível intranuclear, e também induz a síntese e secreção de citoquinas, fatores de crescimento e outros mediadores químicos que promovem também a inibição dessa resposta imune do paciente a esses antígenos de natureza viral presentes no SARS-CoV-2, bem como determina essa tempestade de citoquinas que guarda uma estreita relação com a patogenicidade desse vírus, de maneira que, por meio desse mecanismo, ocorre um aumento da patogenicidade viral, ou seja, o transporte especialmente da proteína N do núcleo capsídeo para o meio intranuclear está associado a um aumento de patogenicidade do SARS-CoV-2. Isto posto, a ivermectina, ela, por inibir a ligação dessas proteínas virais na molécula, na proteína importina alfa-beta-1, ela apresenta a propriedade de elevar a resposta imune do paciente, baixar a síntese e secreção de citoquinas, da tempestade de citoquinas e, consequentemente, baixar a inibição, promover o aumento também da resposta imune do paciente por inibição das citoquinas pró-inflamatórias, e também inibe a replicação
em nível intranuclear do SARS-CoV-2 por meio do transporte da proteína N do meio intracitoplasmático para o meio intranuclear. Então, esse é mais um mecanismo que, de fato, contribui para o aumento da eficácia vacinal, porque ele contribui para a elevação da resposta imune do paciente frente aos antígenos virais. Ou seja, a ivermectina, ao inibir o transporte desses antígenos para o núcleo, aumenta a resposta imune do paciente. Nesse vídeo foram apresentados os principais mecanismos de ação da ivermectina que justificariam a afirmação que eu faço de que a ivermectina apresenta potencial para elevar, aumentar, ativar essa resposta imune do paciente às vacinas. Em outras palavras, aumentar a atividade vacinal. O primeiro mecanismo que nós estudamos foi o mecanismo ionóforo da ivermectina, que, por apresentar uma porção hidrófoba, é capaz de possuir uma lipossolubilidade de maneira a atravessar as membranas plasmáticas de células infectadas pelo SARS-CoV-2 e também a própria couraça do SARS-CoV-2 constituída por uma camada bilipídica, e ao ultrapassar essa membrana plasmática e essa couraça do SARS-CoV-2, permear para dentro do SARS-CoV-2 ou das células infectadas pelo SARS-CoV-2 moléculas carregadas positivamente, tais como, por exemplo, antibióticos e corticosteroides, tais como a dexametasona. Além do que, ao aumentar a carga positiva, seja no interior das células infectadas pelo SARS-CoV-2, seja no interior do SARS-CoV-2, ela promove a atração de água e, consequentemente, a lise osmótica, seja das células infectadas pelo SARS-CoV-2, seja do próprio SARS-CoV-2. A outra propriedade que nós estudamos, outro mecanismo de ação que nós estudamos, guarda relação com a ligação da ivermectina em uma fenda localizada entre os dois centros conformacionais S2 da glicoproteína spike do SARS-CoV-2, de maneira a inibir essa ligação, impedir essa ligação do SARS-CoV-2 ao receptor na célula humana, qual seja a enzima conversora da angiotensina 2, de maneira a bloquear a entrada do SARS-CoV-2 na célula humana e, consequentemente, a infecção. Além do que, por meio desse mesmo mecanismo de ação, ou seja, a ligação da ivermectina nessa fenda localizada entre esses dois centros conformacionais, inibir a ligação do SARS-CoV-2, da glicoproteína do SARS-CoV-2, em um outro receptor denominado receptor CD147, receptor esse que também guarda relação com a invasão do SARS-CoV-2 na célula humana, além de também determinar a formação, a ativação desse receptor em hemácias e plaquetas, a ligação do SARS-CoV-2 em plaquetas, em hemácias, a formação no conjunto do SARS-CoV-2, das plaquetas e das hemácias, de trombos capazes de determinar a morte de muitos pacientes em decorrência dessa atividade trombótica. Então, a ivermectina, por inibir a formação desses trombos, inibir a ligação do SARS-CoV-2 nesse receptor CD147 presente em hemácias e plaquetas, impediria a formação desses trombos e apresentaria atividade antitrombótica. É um outro mecanismo. E nós também apresentamos um dos mais relevantes,
qual seja o de inibir o transporte de antígenos do SARS-CoV-2 do meio intracitoplasmático para o meio intranuclear por meio da inibição do complexo constituído pela proteína carreadora importina alfa-1 beta-1 associada à molécula RAN-GDP-guanosina de fosfato, de maneira que, ao bloquear essa passagem, especialmente da proteína N, ou proteína do núcleo capsídeo, que é uma proteína que determina a inativação da resposta imune do paciente, aumenta a síntese e secreção de citoquinas, fatores de crescimento e de outros mediadores químicos que também promovem a inibição dessa resposta imune do paciente, bem como eleva a replicação viral em nível intranuclear. A ivermectina apresentaria a propriedade, ao inibir essas reações, de elevar a resposta imune do paciente, diminuir a síntese e secreção dessas citoquinas pró-inflamatórias, que guardam também relação com a inibição dessa resposta imune e, consequentemente, diminuir essa tempestade de citoquinas e, consequentemente, elevar a resposta imune do paciente, bem como inibir a replicação viral em nível do núcleo. De maneira que, especialmente em decorrência dessa inibição, dessa tempestade de citoquinas, da síntese e secreção dessas citoquinas, associadas à elevação dessa resposta imune por bloqueio desses antígenos, dessa proteína N que promove a inibição da resposta imune do paciente, a ivermectina apresenta, sim, potencial para aumentar a atividade vacinal, com toda a vênia aos eruditos professores universitários que pensam ao contrário.